Oi, eu sou a Mari e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mantas acrílicas, ou fibra, ou o que quer que você queira chamar. O importante é a gente se comunicar e entender o que a gente tá falando. A fibra a gente usa para acolchoar algumas peças no artesanato. Pode ser no patchwork, quando a gente faz algum quilt, pode ser na costura criativa, com matelassê, com quilt ou sem quilt. O importante é para deixar ela mais estruturada. Então a fibra serve para dar estrutura para nossa peça. A gente aqui na Pesponto trabalha com 13 tipos de fibras diferentes e a gente vai conversar um pouquinho sobre por que elas são diferentes, aonde a gente usa cada uma e o que é, por que a gente usa cada uma aonde. Então vamos começar! Eu vou começar explicando o que uma tem diferente da outra. Porque as fibras têm composições diferentes, elas podem ser feitas de materiais diferentes, né? Como o poliéster ou o algodão. Elas têm gramaturas diferentes, quer dizer que elas são mais leves ou mais grossas, mais fininhas ou mais grossas. Elas podem ter cola, pode não ter cola, pode ter cola em dois lados. Elas podem ser mais batidinhas, mais prensadas ou menos prensadas. Isso tudo muda como que o nosso acabamento, como que fica a estrutura dessa nossa peça no final. Então, para cada coisa que a gente vai fazer, a gente tem uma fibra mais indicada ou menos indicada, né? Tudo vai depender do jeito que você quer que fique sua peça no final. Então, vamos começar falando sobre a composição. Eu vou falar para vocês que é o seguinte, a gente tem poliéster e algodão. As fibras de algodão, elas são as fibras âmbar. Elas são 100% algodão e normalmente a gente usa elas em artigos de bebê porque ela acaba sendo hipoalérgica. Ela não dá alergia, teoricamente. Então a gente acaba sempre usando ela em coisinhas de bebê que talvez o bebê possa ter contato com ela. Então a gente tem a âmbar 100 e a âmbar 200. O 100 e o 200 é a gramatura. Então enquanto a âmbar 100 ela tem 100 gramas, a âmbar 200 tem 200 gramas, então ela acaba sendo mais grossa, 2 vezes mais grossa, né? De 100 para 200, o dobro. E ela existe também, a mesma fibra que a gente tem em algodão, a gente tem uma fibra igual, só que no poliéster. Então a gente tem a âmbar 100, teoricamente, é igual a jade 100, e a âmbar 200 é igual a jade 200. O que muda é que uma é algodão e outra é poliéster, e que uma é alergênica, outra não é, e o algodão acaba sendo um pouco mais cara do que o poliéster, tá? A gente consegue ver aqui, ó, essa aqui é a âmbar 100, ela é fininha, então ela é igual a jade 100, ó, as duas são bem fininhas. O que muda é a cor, não sei se eu vou conseguir passar para vocês a cor certinha, mas a jade, ela é mais branquinha, e a âmbar, ela é mais beijinha, tipo um cru, né? Porque o algodão, ele tá cru aqui. Então, uma acaba sendo um pouco mais branquinha que a outra. E a jade 100 e a jade 200, uma é mais fina que a outra. Então, enquanto a jade 100 é fininha, a jade 200, ela é mais grossa. Tirando a composição, elas são iguais, tá? Pode mudar assim, mas é tão mínimo a diferença que a gente nem considera, tá? Então, como a gente pode ver, a âmbar e a jade, elas são fibras fininhas, elas são bem prensadas, né? Elas não são fofas. A gente vai quiltar, ela vai ficar batidinha, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como cada uma fica, que eu tenho uma peça feita de cada fibra pra vocês verem como que fica o caimento, como que fica o relevo, tudo certinho, tá? Então, essas são as fibras que a gente normalmente usa quando a gente não quer, que ela é mais prensadinha, ela é mais fina, tá? Aí a gente tem a poli. A poli sem cola, tá? Ela tem 3 gramaturas e tem a filon. Eu vou colocar todas elas juntas na mesma categoria. Por quê? Porque elas são fibras não tão prensadas, tá? Então, por exemplo, a poli 100, que é a mais fininha das polis, e a jade 100, que é a mais fininha da jade, né? As duas têm 100 gramas. Mas uma acaba sendo mais fina que a outra, porque ela não é tão prensada. Então, o que acontece? A gente tem duas fibras da mesma composição, porque todas essas são poliéster a partir de agora,
dá mesmo peso, as duas têm 100 gramas, mas elas são prensadas de maneira diferente. Enquanto a Jade é bem prensadinha, a Polly 100, ela não é tão prensada. Então ela é boa para fazer manta, essas coisas que ficam fofinhas, tá? Então é a mesma coisa, o que muda é como que prensa ela. Essa aqui é mais prensada, então ela é mais fina. Essa aqui não é tão prensada, então ela acaba sendo fofa, ela tem mais ar dentro dela, tá? Então a gente tem a Polly 100, que é a fininha, a Polly 150, que é um pouquinho mais grossa, e a Polly 200, que é um pouquinho mais grossa. Então a cada uma muda um pouquinho o peso delas. Então se muda o peso, muda a quantidade de material que a gente tem ali, né? Na mesma quantidade de, por exemplo, eu tenho um quadradinho e aqui eu tenho, digamos, 100 gramas. Aqui eu tenho o mesmo quadradinho, no mesmo tamanho, mas eu tenho 150 gramas. Então ela é um pouquinho mais pesada, ela tem mais material. Então ela acaba sendo mais gordinha. Então elas são fibras que não são tão prensadas, elas são fofas, tá? E daí, nessa mesma categoria, a gente tem a Filon. Aqui na Pesponto a gente trabalha com a Filon 150, que a gente usa ela muito em edredom, em cobertor, tá? Ó, como ela é grossa. Tá vendo? Enquanto as outras eram tão fininhas, essa aqui é bem mais grossa, né? E ela fica muito gostosa. Nesse tipo de fibra aqui, a gente usa muito em edredom, a gente faz uns quilts bem gordos, assim, bem grandes, sabe? Não tão fechadinhos, bem abertos, pra ela continuar, assim, bem fofa mesmo, pra ela não bater muito, né? Então, essa é a Filon 150, que também não é tão prensada, ela é mais, ó, tá vendo? Quase nada prensada, né? Ela é bem gordinha, assim. Então tá, então temos as fibras bem prensadas, Jade e âmbar, 100 e 200. Temos as fibras fofas, que é a 100, 150, 200 e a Filon 150, que são as fofinhas. Aí a gente tem as fibras mais encorpadas e mais pesadas, tá? Então, por exemplo, a gente tem a Safira, que é essa aqui, tá? Ela é como se fosse a Jade, mas enquanto a Jade é bem molenga, se a gente dobra assim, ela vai dobrar, sabe? A Safira não, ela é mais encorpadinha. Então, por mais que a gente dobre, ela vai voltar pro lugar onde ela tá, sabe? Então, a gente gosta muito de usar ela, eu vou falar de novo depois de cada um, mas a gente usa ela em jogo americano, em trilho, em painel, que é uma coisa que precisa ficar mais grossinha e um pouquinho mais estruturada. Então, ela é um pouquinho mais estruturada do que as outras, tá? Eu amo essa fibra, é a que eu mais uso na vida. E daí, pra bem estrutura que a gente precisa dar, a gente usa a Pad 180. Ela é bem durinha, ó. Ela é mais grossinha. Né? E ela é bem encorpada. Depois eu mostro uma peça com ela pra vocês verem como encorpada ela é. Então a gente usa bastante ela em mala, em coisa que precisa ficar muito durinha, sabe? Mochila, mala, bolsa bem estruturada. A Pad é bem legal. Qual que é a diferença? Todas essas que eu falei pra vocês até agora, a gente não usa cola. Ela não tem resina, tá? Porque existem fibras com cola, que daí você passa o ferro e ela cola no tecido. Às vezes ela é boa, às vezes ela não é. Com a cola, a fibra acaba ficando um pouco mais encorpada, mais estruturada, tá? Ela fica mais durinha, digamos. Então, e daí com cola também, acaba estragando um pouquinho a nossa máquina, porque quanto mais cola a gente usa, mais fibra com cola a gente usa na máquina, ela vai deixando aquele pozinho da fibra, ela vai ficando no mecanismo da máquina. E por mais que a gente limpe, ela vai impregnando ali, sabe? Então, quanto mais fibra a gente usa com cola, mais a gente tem que cuidar da nossa máquina, lubrificar ela bem. Então, tem que tomar cuidado, tá? Aqui na Pesponto, a gente tem uma máquina de quilt que ela é grande, ela é computadorizada. E como ela trabalha rápido, quanto mais rápido ela trabalha e a agulha vai esquentando, se ela passa em fibra com cola, ela acaba derretendo essa cola e vai estragar muito a minha máquina. Então, a gente não usa fibra com cola nos quilts que a gente faz aqui na loja, tá? A gente tem um serviço de quilt também. Eu vou botar outro vídeo aqui sobre isso pra vocês. Então, quando ele estiver no ar, vou colocar o link aqui.
mas a gente prefere não usar fibra com cola na nossa máquina porque realmente estraga bastante a máquina. Como a minha é mais rápida, estraga mais ainda, sabe? Enfim, então vamos falar um pouquinho sobre as fibras com cola. Eu tenho 3 tipos aqui na loja, tá? A gente trabalha com 2 gramaturas e 2 tipos de fibra com cola. Existe a gramatura 100, igual as outras, né? A 100 e a 200, uma mais fina e uma mais grossa. E ela pode ter a resina, que é a cola, de um lado só ou dos 2 lados, tá? Como que elas chamam? É R1 quando tem em um lado, R2 quando tem em 2 lados a cola. Então ela é R1 100 quando ela tem resina em um lado e ela é 100 gramas, então ela é fininha. A R2 100, então ela tem resina dos 2 lados e ela é 100 porque ela é fininha. Ou a R1 que tem resina em um lado, 200 porque ela é mais grossa. Então, por exemplo, R1 100, R1 200. As duas, por serem R1, tem resina em um lado só. Então, o lado que é áspero é o lado que tem resina. O lado que é fofinho é o lado que não tem resina, tá? Então, por exemplo, eu tenho R1 100 e R1 200, uma é mais fina que a outra, né? E daí a gente tem, aqui na loja a gente trabalha só com uma R2, que tem cola dos 2 lados, então independente dos lados, ela vai ser áspera igual, tá? Só que ela é fininha. Então ela é R2, porque tem 2 lados com resina, e ela é fininha, porque ela é gramatura 100. Existem outros tipos de fibra, a gente até trabalhava antes, mas a gente acha que essas aqui dão conta de tudo que a gente precisa. Então, essas são só as que a gente trabalha no momento, tá? Então, agora eu vou explicar para vocês quando que a gente usa cada fibra. Eu tenho um trilho feito de cada fibra para mostrar para vocês. Algumas delas não são indicadas para fazer trilho, mas eu quis fazer todas elas iguais para vocês verem realmente como é que é a diferença de caimento, de relevo, de estrutura de cada uma, tá? Então aqui eu tenho os 2 trilhos são feitos com a Jade 100 e a âmbar 100. Elas são iguais, né? A gente conversou sobre isso. O que muda é a composição dela. Mas todo o resto, se eu não soubesse que uma é Jade e outra é âmbar, eu não saberia te dizer, tá? Então elas são assim, ó, bem fininhas, tá? Bem fininhas mesmo. O quilt, ele tem que estar com o ponto bem bonitinho, bem regulado, porque pode puxar uma linha de baixo, linha de cima, assim, vai ficar feinho, tá? Então ele não faz muito relevo no quilt que a gente tá fazendo, ou numa telacê, ou enfim. E quando que a gente usa? Como ela é muito fininha e ela tem um caimento bem levinho, assim, a gente usa ela muito em toalha de mesa e em colcha. Só um cobre-leito mesmo, sabe? Uma colcha bem levinha de pet, assim, só pra colocar em cima da mesa. Ou uma toalha de mesa que a gente quer que ela tenha um caimento bem levinho embaixo. A gente usa a Jade 100 ou a âmbar 100, o que você preferir, de acordo com a composição, né? A gente também usa ela quando tem coisinha de bebê. Se a gente quer uma mantinha bem fininha, assim, só pra servir pra enrolar o bebê, assim, a gente usa a âmbar 100 por ser algodão e por assim vai, né? Onde a gente usa também? Em jogo americano, que você quer que seja bem fininho. Eu gosto de jogo americano um pouquinho mais encorpado. Nos meus eu uso a Safira, que ela é um pouco mais gordinha. Mas a Jade 100 também é legal para o jogo americano porque ela é fininha. Para quem gosta de jogo americano bem levinho, bem fininho, ela fica bem legal. E para trilho que cai da mesa. Por exemplo, eu tenho uma mesa pequena e a pontinha aqui do meu trilho, por exemplo, ela vai cair. Então eu quero que ela caia e caia direto, que ela não fique assim, ó. Tipo, assim, sabe? Vai ficar encorpadona assim. Depois eu mostro pra vocês uma que fica bem assim mesmo, bem encorpada. Mas eu gosto que quando o meu trilho vai cair da mesa, ele realmente caia, sabe? Então a Jade 100 é legal quando o trilho cai da mesa. Quando a sua mesa é maior e o trilho não vai cair, ele vai ficar assim, né, no máximo. Eu gosto de uma fibra um pouquinho mais encorpada, porque daí o meu quilt aparece mais, né? Então o quilt fica mais
valorizado. Como a gente quilta, eu acho quilt a coisa mais linda do mundo. Eu prefiro um quilt mais valorizado. Então, eu prefiro uma fibra um pouquinho mais grossa, tá? Então, recapitulando. Com a Jade 100, a gente usa em cobre-leito de cama, em toalha de mesa, em jogo americano para ser bem fininho, em trilho que cai da mesa, em qualquer coisinha que você quase não queira a fibra. A gente usa a Jade 100 ou a âmbar 100 para ser bem fininho, bem discreta, tá? Agora, a gente tem a Jade e a âmbar 200, que é a mesma coisa, só que ela é mais grossa. A Jade em poliéster e a âmbar em algodão. Então, a gente já consegue ver aqui, ó, que o quilt, ele aparece mais, ele fica mais em relevo. Não sei se não tá fazendo sombra direito, mas a gente consegue ver que ela é mais gordinha, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de usar em peseira. Porque peseira, eu gosto que a peseira fique um pouquinho mais gordinha, porque eu não gosto dela bem fininha, eu gosto dela um pouquinho mais gordinha para o quilt aparecer bem e para ela sentar bem na cama. E eu gosto da Jade porque é exatamente isso, ela fica. Como ela é mais pesadinha, ela não é fofa, né? Então não fica como se fosse uma manta no pé da cama, mas ela fica pesadinha. Eu não sei, gente, eu gosto da Jade porque ela fica... Ela é prensadinha, ela não é fofa, ela é mais prensadinha e ela fica mais pesadinha. Ela se assenta mais no pé da cama, por isso que é mais ou menos... Pra não dizer que é o único momento em que eu uso a Jade 200, às vezes eu uso ela em capa de travesseiro, porque também ela fica um pouquinho mais gordinha, né? Ela não chega a ser fofa, ela é mais batidinha. E o quilt aparece bem, eu acho que fica muito bonito numa capa de travesseiro. Então, normalmente, quando eu faço a peseira, eu também faço a capa de travesseiro igual, né? No mesmo conjuntinho. Então, eu acabo usando a fibra igual também. Eu uso a Jade 200 para peseira e para capa de travesseiro, que eu acho que fica lindo. E no caso, a âmbar 200 é a mesma situação, né? Então, só que ela é de algodão. Você também pode usar, sei lá, numa manta... manta, eu gosto de manta fofa, eu gosto de manta aconchegante, então eu nunca uso a Jade 200. Mas se você quer uma manta só pra, tipo, ficar no sofá, sabe? Pra você sentar em cima, não se aconchegar nela, a Jade e a âmbar, tanto a 100, se ela quiser ela mais fininha, quanto a 200, se ela quiser um pouquinho mais encorpada, elas são legais para aquelas mantas que ficam paradas em cima do sofá, que é pro sofá usar, não pra pessoa usar, sabe? Enfim, então é assim que eu uso a Jade 200. Agora as mantas fofas, que são as polis, né? A gente tem a poli 100, 150, 200. A diferença delas, todas são fofas, mas a diferença delas é que uma é mais gordinha que a outra. Então a gente já consegue ver aqui, ó, que ela é mais fofinha, tá vendo? Quer dizer, aqui eu tenho várias embaixo, né? Deixa eu tirar. Ó, ela já é mais fofinha, ela não é tão plana, sabe? Ela já chega a ser mais aconchegante. Então, aonde que eu uso a Poli 100, que é a minha preferida, assim, né? Gente, a Safira e a Poli 100 são as que eu mais uso. Então, a gente usa em manta, quando eu quero manta, não a manta do sofá, que o sofá usa, a manta que as pessoas usam, que eu acho que ela tem que ser mais aconchegante, mais fofinha. Então, eu uso a Jade 100. A Poli 100, porque ela é fofinha. Eu uso ela também nas minhas colchas, porque por mais que a Jade 100 fique legal num cobre-leito, as minhas colchas eu prefiro com a Poli 100, porque ela vai ficar pesada igual, né? O mesmo peso. Se a Jade 100 ou a Poli 100, elas têm o mesmo peso. O que muda é que a Poli 100 é mais fofinha. Então, além do quilt ficar mais bonito, ela fica mais aconchegante. Então, ela não fica só aquele um cobre-leito fininho, né? Ela fica... Eu acho ela mais gostosa. Então, eu uso a Poli 100 em todas as colchas que eu faço. Porque eu prefiro. Simples assim. Eu gosto dela mais fofinha. E porque o quilt fica muito mais lindo. Mas eu posso usar a Poli 100, a Poli 150 ou a Poli 200 se eu quero ela bem gordinha mesmo.
bem que pra colcha, a Poli 200 e a Poli 150, eu acho muito pesado, tá? Só se for realmente um cobertorzinho, uma coisa assim que fique mais gordinha. Onde mais eu uso ela? Além de colcha, eu uso em manta, uso em almofada, que eu acho que fica bonito, né? A fibra um pouquinho mais fofinha em almofada. E em algumas capas de travesseiro, não todas. Depende do meu humor, na verdade. Se eu tô usando uma capa de travesseiro que é igual a colcha, e a colcha eu fiz com a Poli, vou fazer a capa de travesseiro com a Poli também. Se eu tô fazendo uma peseira, que normalmente eu uso a Jade 200, e eu fiz a capa de travesseiro igual, eu vou usar a mesma fibra para elas terem a mesma textura, sabe? Para elas parecerem que são um conjuntinho mesmo. Porque às vezes quando a gente muda, a textura muda tanto, o relevo muda, que parece que não são do mesmo conjuntinho. Então, às vezes eu uso em capa de travesseiro também, tá? Então eu uso isso na Poli 100, aí quando eu quero ela um pouquinho mais gordinha, digamos numa manta, às vezes eu uso a Poli 150 e às vezes eu uso a Poli 200. Olha a diferença do relevo de cada uma, ó. Aqui a Poli 100, ela é fofinha, mas, né, ela é só fofinha. Aqui a Poli 50 a gente consegue ver que o relevo dela, tá vendo? Quando a gente costura, ela vai mais pra baixo, né? Ela dá uma apertadinha, assim. Então, o que ela fica fofinho, ela fica um pouquinho mais em relevo. Já a Poli 200, gente, fica muito mais, ó. E ela é bem gordinha, tá? E ela é bem aconchegante, meu Deus. Ó, então, o relevo que ela faz é muito maior, tá? Então, como elas são fofas, quanto mais gordinha ela é, quanto mais fofinha a gente quilta, maior vai ser o relevo. E vocês vão ver isso exatamente, muito mais fácil, agora que eu vou mostrar a Filon pra vocês. A Filon é a fibra que a gente usa em edredom. Olha só, ela é bem fofa. Gente, dá pra ver muito, né? Olha só o relevo, ela é bem gordinha, ela fica uns gominhos, ó. Claro, é que eu fiz num trilho, mas eu nunca faria um trilho com ela, porque ela vai parecer que é um edredom em cima da mesa, sabe? Mas eu fiz todas elas na mesma peça, só pra mostrar pra vocês como realmente que é a diferença, sabe? Na mesma peça, fibras diferentes fazem toda a diferença. Então, olha como ela fica gordinha. Quer ver? Essa com a Jade 100, uma do lado da outra. É completamente diferente, sabe? Enfim, então a gente usa ela, olha, no avesso com um tecido liso, olha que lindo que fica o quilt. E fica bem em relevo, sabe? Então, quanto mais fofa for a fibra, mais em relevo ela vai ficar, tá? Então, essa é a Filon 150, que é a que a gente usa em edredom, tá? Enfim, agora, o que a gente mais usa também é lembra que eu falei da Safira e a Poli 100 são as que eu mais uso. A Safira é realmente o que eu uso em trilho. Então, por exemplo, ele vai ficar em trilho que vai ficar em cima da mesa. Porque se ele vai ficar, ele fica assim, ó. Tá vendo que ele tá aqui? Ele não caiu assim, ele tá meio... Vê, ó. Digamos assim, né? Aqui tá uma mesa. Ele fica assim, ó. Ele não cai. Deixa eu botar aqui assim. Ó. Ela fica mais encorpadinha assim, ela não cai assim, sabe? Ela vai ficar pra frente. Mas o que acontece? Ela é bem encorpada, então ela tem 150 gramas. E ela é bem batidinha, então ela é bem... Não chega a ser muito fininha, mas ela é bem prensada. Então ela tem um relevo muito bonito, que a 100 não tem, que a Jade 100 não tem, né? Quando o quilt fica muito legal. E ela tem uma... Não sei, gente, eu adoro ela de paixão. Ela e a Poli 100 são meus amores, meus amorzinhos, sabe? Enfim, então ela fica assim. Onde que eu uso ela? Eu uso em jogo americano, porque eu não gosto muito... Se bem que eu tô mudando isso um pouquinho. Eu não gosto muito quando o prato faz barulho quando eu boto em cima da mesa, sabe? Então, como ela encaixa oh, meu Deus, acolchoadinha, eu boto o prato na mesa e ele não faz barulho. Sei, pode ser coisa da minha cabeça, gente, mas enfim, né?
eu tenho essa mania. Então eu gosto dos meus trilhos que eles fiquem em cima da mesa, não necessariamente que eles caiam, né? Então eu gosto que o meu quilt apareça bem e que ela fique bem sentadinha, assim, né? Aí quando ela é mais pesada, ela senta melhor assim na mesa. E em jogo americano, porque eu gosto dela realmente mais encorpadinha, mais durinha, assim, pra eu botar o prato em cima e ele não ficar fazendo barulho. A gente usa também painel. Então você vai procurar, isso no pet, né? Se a gente vai pendurar alguma coisa na parede, alguma coisa assim. Eu gosto porque quando ele fica assim, ó, a gente pendura, ele não vai ficar amassado, ou sabe? Dependendo do jeito que a gente coloca, ele fica meio, sei lá, amassadinho. Não, ele vai ficar bem certinho. Então eu gosto bastante dele para painel. Agora, na costura criativa, quando a gente não usa fibra com cola, também a gente usa bastante a safira. Por quê? Porque ela dá para fazer nécessaire, bolsa, porta tudo quanto é coisa. Quando a gente quer ela estruturada, que não seja muito estruturada assim, que daí a gente tem a próxima opção que eu vou mostrar pra vocês. Quando a gente quer coisinha estruturada, tipo nécessaire, essas coisas, a safira é maravilhosa, tá? Tanto nécessaire, quanto bolsa, quanto... enfim, tá? Então, safira, meu xodozinho, adoro ela, tá? Agora, outra que daí é a última sem cola e que a gente não quer, a gente quer ela bem encorpada, é a Pad 180, que eu falei pra vocês, que ela é a mais encorpada de todas. Ela é essa aqui, ó, ela é gordinha e encorpada. Ela até parece que tem resina, mas ela não tem, tá? E ela fica bem durinha, olha só. Não sei se assim dá pra mostrar pra vocês, mas ó, ela fica com um relevo bem legal e ela é bem durinha mesmo. A gente usa ela em mala, em bolsa bem estruturada, em mochila, quando a gente quer uma mochila bem estruturadinha, sabe? É a Pad que a gente usa, tá? E daí aqui, ó, ela não cai, tá vendo? Ó, aqui, imagina aqui uma mesa. Olha como é que ia ficar oh, meu Deus, não dá pra mostrar direito. Aqui. Ela fica bem encorpadinha, tá vendo? Ela não cai assim, como cai a jade, como cai outras fibras, né? Ela fica bem encorpada, bem estruturada. Então ela, a gente usa quando a gente quer dar muita estrutura numa peça, mala, bolsa, enfim, tá? Então a Pad 180 é para bolsas e malas, tá? Ou para painel, mas muito pesado. Eu ainda prefiro painel com a safira, porque ela é um pouquinho menos... ela é mais prensadinha. Essa aqui não é tanto, ela é dura, mas não é tão prensada assim, ela é mais gordinha. Então eu acho que a safira fica mais delicada para painel. Essa aqui é para mala e bolsa mesmo. E agora as fibras com cola. Então aqui eu tenho a R1 100, então ela é encorpadinha, mas em um lado ela tem cola, que é a resina, né? Então a R1 100, ela é com resina e mais fininha, com resina de um lado só. Então ela até tem um caimento, mas ela não é o caimento da Jade, ela é mais encorpadinha, tá? Ela não é tão fina assim. E ela cola de um lado. Aí a gente tem a Jade 200, não, desculpa. Aí a gente tem a R2 100, que daí ela tem cola de um lado e do outro e ela fica bem encorpada. Ó, ela fica bem durinha, tá? Porque a resina realmente dá aquela estrutura, deixa as coisas bem, tipo, como se fosse engomadinho, sabe? Então ela vai sempre ficar assim, engomadinha. Ela vai ficar mais durinha, então não é fofa, ela é mais durinha e mais estruturada, tá? E ela é fininha também, porque a gramatura dela é 100. E aí a gente tem a R1 200. Ela tem a resina de um lado só, então R1. E 200 porque a gramatura dela é mais gordinha. Então ela realmente dá um relevo mais bonito, né? Ela fica mais gordinha, sim, dá uma estrutura. Mas ela é mais... ela tem resina de um lado só, né? Ó, então ela fica estruturadinha. E ela é mais gordinha, tá?
Então, assim, essas com cola, como eu não uso muito, a gente usa, eu não uso muito porque eu não faço tanta costura criativa assim. Eu sou mais do patchwork, do bordado, enfim, né? Mas a gente usa tanto em necessaire, jogo americano. Sempre que você quiser trabalhar com cola, são as R1 ou R2 que você vai usar. Aí se você vai fazer com cola de um lado ou com cola dos dois lados, você que escolhe. Mas ela facilita bastante a nossa vida. Para colar, é legal passar uma aguinha, né? E passar o ferro, deixar o ferro assim uns 20, 30 segundos em cima, mas sempre movimentando para não queimar seu tecido, tá? Mas ela com cola, ela cola melhor. Com água, ela cola melhor, tá? Então ela facilita bastante. Ela só tem um probleminha que ela vai soltando aquele pozinho dentro da sua máquina, então tem que cuidar sempre para limpar, para cuidar da manutenção, da revisão da sua máquina. Um pouquinho mais de cuidado quando você usa a fibra, mas facilita muito a nossa vida. E então foi isso, os 13 tipos de fibra que a gente usa, que a gente tem aqui na Pesponto. E quando que eu uso cada uma e por que cada uma é assim, qual que é a diferença de todas. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês a decidir qual fibra usar, né? E é isso. Até o próximo vídeo.